Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 36. O sol escurece e as trevas caem sobre toda a terra. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva em toda a terra. Depois de aproximadamente meia hora que o Senhor estava na cruz, nu, insultado e envergonhado publicamente, à vista do céu e da terra, à luz do meio-dia, blasfemado por todos os que o acompanhavam e pelos ladrões que sofriam com ele, o eterno Pai quis, do céu, testemunhar em seu favor através dos prodígios e sinais manifestos, fazendo com que as principais criaturas do mundo demonstrassem os seus sentimentos e ficassem de luto pela morte de seu Senhor. O sol, que por obediência a Deus, nasce todos os dias sobre os bons e sobre os maus, abominou essa maldade acima de todas as que já foram cometidas no mundo, desviou o seu olhar e cobriu seu rosto para não vê-la, e para castigar os malfeitores, escondeu os seus raios para que não usufruíssem deles, e escureceu ao meio-dia, no momento em que mais resplandecia, para simbolizar as sombras em que até então viviam os judeus e o quanto estavam cegos neste momento em que, meio a tanta luz e tantas maravilhas. A escuridão também era um sinal da ira e do castigo que mereciam, pois mostrou que o Senhor tiraria deles a luz de seus favores e de sua misericórdia, e os deixaria em tal perturbação que, como se costuma dizer, veriam estrelas ao meio-dia. Por um lado, o sol demonstrou a sua fúria contra os maus judeus que raivosamente buscaram a morte do Senhor. E por outro lado, serviu da maneira como podia o seu Criador. Pôs-se de luto por sua morte e cobriu a sua nudez com o véu das trevas, escondendo-o dos olhares do povo, deteve a língua dos que blasfemavam e deixou todo o mundo admirado e pensativo sobre o que teria causado esse feito tão incomum. Na sexta hora, talvez um pouco antes ou um pouco depois, em nosso relógio seria meio-dia, a lua, que estava na direção oposta do sol, e metade do céu distanciava-os, voltou apressadamente para cobrir os seus raios, e o sol se escureceu e as trevas caíram sobre a terra. Que outro sinal do céu mais ilustre do que esse, quando dois importantes corpos celestes, que são os olhos do mundo e a luz do universo, agiram de modo tão incomum, tão súbito e repentino, e tão diferente do natural, os judeus poderiam pedir para curar a sua incredulidade? O eclipse solar ocorre quando a lua se coloca entre o sol e a terra, bloqueando a passagem dos seus raios. Esse fenômeno só acontece naturalmente quando há o alinhamento dos corpos celestes, e sendo a lua menor do que o sol e menor do que a terra, não é capaz de cobrir totalmente o sol e escurecer toda a terra.
Mas nessa ocasião aconteceu o contrário. Era lua cheia e ela estava do lado oposto ao sol, sendo preciso voltar para trás para colocar-se diante dele. Embora o seu movimento seja rápido, ela leva 24 horas para circundar a Terra. Mas nesse momento, subitamente pôs-se diante do Sol, movimentando-se mais rápido do que se pode imaginar, e mesmo sendo um corpo menor, bloqueou os raios e as trevas caíram sobre toda a terra. Quem é esse Senhor que tem poder sobre os céus, governa os planetas e tem nas mãos as rédeas com as quais conduz os seus movimentos? Quem é esse Senhor a quem as estrelas obedecem, servem-no com a luz, servem-no com a sua luz e honram-no com as suas trevas? Sem dúvida, foi uma grande novidade que desarmou e decompôs o relógio tão exato dos céus. E certamente não há outra explicação senão uma das suas possibilidades mencionadas pelo grande Dionísio Areopagita, que antes de sua conversão, sendo apenas um filósofo gentil, estava em Atenas no momento da morte do Senhor e, admirado com esse novo fenômeno do Sol e da Lua, disse: ou a máquina do mundo perece, ou o Criador da natureza padece. As trevas duraram desde a hora sexta até a hora nona, quando quase todo o tempo que o Senhor permaneceu vivo na cruz. Com razão, a terra permaneceu escura nessa ocasião, pois não havia nada digno de ser visto além da obra da salvação que o Senhor realizava no meio da terra. Tu és, ó Deus, meu Rei, desde a origem, quem operou libertações pela terra. Como a luz costuma atrapalhar os que estão rezando, assim como a escuridão, o Santo Monte tornou-se um oratório celestial, sendo o santo e vivo crucifixo matéria de contemplação. Fecharam-se as janelas do céu para que os justos, ao entrarem como Moisés na nuvem e na escuridão, e desviarem o olhar de tudo o que é visível, recebessem em suas almas a luz espiritual para adentrar e usufruir do mistério que é invisível aos olhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.